Meus amados, eu estou muito feliz nesta noite. Muito feliz mesmo. Porque o Senhor tem nos dado o grande privilégio de mais uma vez estar aqui, nesta bonita cidade do ABC. ABCD, né? Agora é ABCD. Quando eu morei aqui era só ABC. Mas isso foi em 1970. Muitos jovens, tem muitos jovens, né? Ainda não é. Não. Muitos jovens ainda não eram nascidos e hoje estão aqui. Interessante, queridos, que passaram-se tantas décadas, né? E Deus continua o mesmo. Eu este ano, porque eu vim para a igreja bem criança, né? Bem criança mesmo. Eu, neste ano, estou completando 60 anos de Belém. 60 anos que eu conheci esta palavra, esse Evangelho Santo. Interessante que lá naquela época, lá nos Estados Unidos de Minas Gerais, lá na beirada do Rio do Bugre, naquela época, o irmão Trajano, naquela sua simplicidade, ele pregava este evangelho com alegria no coração e na alma. E nós cantávamos o hino 15, o hino 169, sabe? E naquela época, vejam os senhores, eu criancinha ainda me lembro, o irmão Trajano ele já dizia: Jesus vem em breve. São passados 60 anos, ele ainda não veio, mas a palavra dele continua a mesma. Jesus vem em breve. E ele vem mesmo. Eu estou tão alegre, irmãos, porque ele vem. Estou alegre também porque estou aqui nesta noite, como eu disse mais uma vez. Desta vez agora junto com meu amigo, pastor Elísio, companheiro, que Deus tem nos dado neste ministério do Belém. Já muitas décadas, temos tido o privilégio de estar em algumas vezes viajando a serviço do ministério junto, aí pelo interior de São Paulo, pelo interior do Brasil. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui junto com ele, dando glória a Jesus. Muito obrigado, pastor. Agradeço a Deus pela sua vida. Tenho agradecido a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, o momento da sua esposa. Eu trago a saudação meia distante da minha esposa para a senhora. Ela gostaria de estar aqui, mas ela está viajando e só retorna amanhã. Mas, com a graça de Deus, ela lá está também orando por mim, orando por essa igreja e orando pela senhora, irmã Joselma. Deus abençoe. Eu também quero agradecer a Deus pela vida de companheiros obreiros aqui. Eu já vi aqui obreiros que já tivemos o privilégio de trabalharmos juntos, né? De estarmos servindo ao Senhor juntos, cooperando juntos na obra de Deus. E isso é muito bom. É bem verdade que eu não sei o nome de todos, mas com certeza o nome de todos está escrito no livro da vida. Interessante, queridos, Deus tem as suas formas de agir. E nós precisamos sermos sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos sermos sensíveis à voz de Deus, porque Deus... Tem pessoas que dizem assim, de uma forma equivocada, dizendo que Deus ainda fala. Isso está errado, irmãos.
Esse negócio de dizer que Deus ainda fala, isso está errado. Deus nunca deixou de falar. Deus sempre fala. Ele sempre está falando. E eu vim, confesso aos irmãos que eu vim um tanto quanto preocupado, dizendo: Jesus, eu tenho esse compromisso ali em São Bernardo do Campo, onde eu já tive aqui. Eu já preguei, eu já tive a oportunidade de cooperar aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Era o pastor Constantino. Pastor Constantino, depois o pastor, ou melhor, antes o pastor Cupian, né? Pastor Cupian. E antes ainda o pastor Macário, né? Pastor Macário, eu me lembro do pastor Macário aqui, gente. Vocês veem que eu estou bem antigo, né? Depois veio o pastor Cupian, depois veio o pastor Antônio Constantino, depois veio o pastor Mardoni, depois veio o pastor Samuel. Acho que é essa ordem mesmo. E hoje está aqui meu amigo. Interessante que eu chegando nesse santuário, queridos, eu fui conversando com o irmão, fui despertado por algo que estava me preocupando. O que falar para este povo? O que falar para este povo, Jesus, que não é meu? Esse menino aqui, gente simpática, lá da Ponte Rasa, né? Já fui de lá também. É verdade. Nós construímos aquela sede lá, nós que levantamos, graças a Deus. Eu, junto com vários irmãos, e o irmão Silas, e tantos outros que já partiram para a glória, mas Jesus está me deixando aqui ainda. Ele vai me deixar bastante tempo ainda. E aí, queridos, eu comecei a pensar, como é que Deus faz? Como é que Deus move as coisas? Como é que Deus faz? E Ele vai falando, Ele vai, sabe, Ele vai falando e vai mexendo com o nosso ego espiritual, e Ele vai falando, e a bênção de Deus está sobre nós. E com certeza Deus tem uma mensagem para cada um de nós nessa noite, a começar por mim. Eu peço que a sua atenção agora seja voltada para o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 2. Já já os irmãos irão entender por que Deus faz essas coisas. Capítulo de número 2. Ao encontrar, volte a sua atenção para o verso de número 39. Glória a Jesus. Assim está escrito, e eu passarei a ler. Cumprindo tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, prestem bem atenção, todos os anos, José e Maria iam a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo Jesus 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém e os seus pais não ficaram sabendo. Pensando, porém, eles que viria em companhia de parentes pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam
entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E passados 3 dias, o acharam no templo. Só até aqui. Amém, queridos? Meus amados, hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. E nada melhor do que falarmos sobre festa. Crente gosta de festa. Vejam os senhores. E aconteceu que passados 3 dias o acharam. Quando se procura algo é porque alguma coisa foi perdido. A Bíblia Sagrada também, ela tem uma narrativa importante no capítulo, nesse mesmo evangelho, é bem verdade que é o capítulo de número 15. E ele nos fala de uma forma muito clara sobre objetos que foram perdidos e achados, animais que foram perdidos e também foram achados, pessoas que foram perdidas e também foram achadas. E nós encontramos nesta mesma Bíblia, queridos, algumas coisas perdidas que não foram achadas. E o escritor aos Hebreus, ou melhor, Tiago, ele escreve lá no capítulo de número 4, verso 3, ele escreve dizendo que não encontraram porque foi procurado de forma equivocada. Isto é, ele diz assim de uma forma muito literal, dizendo, procuraram mal, por isso que não encontraram. Mas hoje, queridos, eu repito, hoje é dia de festa. E o texto que ora temos lido nos fala de alguém que foi perdido em uma festa, mas ainda bem que foi encontrado. Ainda bem que foi achado. Amados, havia 3 grandes festas do judaísmo. A primeira delas, a festa da Páscoa, que é essa que nós queremos meditar por alguns instantes sobre ela, sobre alguns aspectos dessa festa. A segunda delas, a festa de Pentecostes, e a terceira é a festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das tendas. A festa da Páscoa, querido, essa que estaremos meditando sobre alguns aspectos nesta noite, ela foi instituída no ano de 1491 antes de Cristo. E o capítulo 12 lá do livro do Êxodo nos faz uma narrativa, nos fala sobre esta que é a maior festa do judaísmo, também conhecida como a festa do livramento. Interessante que o texto diz claramente que Jesus tinha 12 anos nesta ocasião, e ele residia na cidade de Nazaré, junto com o seu pai e a sua mãe. E o verso 41 que nós lemos, ele esclarece dizendo que todos os anos José, Maria, Jesus, eles subiam a Jerusalém. A geografia da cidade de Jerusalém, ela exige esta observação, visto que
ela está aproximadamente, Jerusalém está aproximadamente 1.000 metros mais ou menos de altitude. E interessante que é tão perto do mar, e ela está a aproximadamente 1.000 metros de altitude. E quem chega ali em Israel, queridos, e eu só pude verificar isto, e essa palavra subiam Jerusalém, ela atraiu a minha atenção, sabe? E interessante que eu só descobri quando Deus me deu o privilégio de algum tempo atrás estar ali em Jerusalém, e eu pude observar que quem chega em Israel, chegando por Tel Aviv, para chegar a Jerusalém é necessário subir. Quem está em Jope, também para chegar a Jerusalém não tem como chegar lá sem subir. Quem está em Belém, pela mesma palavra, quem está na região do Mar Morto, quem está em Tiberíades, é necessário subir. E não era diferente com quem estava na cidade de Nazaré. É necessário subir para chegar na Jerusalém terrestre. Agora imagine os senhores, a alegria que paira sobre o meu coração nesta noite, que quando eu vejo que para chegar a Jerusalém eu tenho de subir. Eu não tenho como chegar em Jerusalém sem antes subir. Agora, senhores, para chegar em Jerusalém terrestre é necessário subir, mas não é diferente. Para chegar na Jerusalém celestial, eu preciso subir. Nós precisamos subir. Portanto, nessa noite você pode adorar a Jesus Cristo, você pode exaltá-lo, você pode glorificá-lo, porque você caminhando por essas ruas de São Bernardo do Campo, essa região do ABCD, se alguém lhe encontrar e perguntar para você, meu querido, para onde você está indo? Você pode dizer sem medo de errar: eu estou subindo para Jerusalém. Eu estou subindo para Jerusalém. Eu estou subindo para Jerusalém. Glória a Jesus. Queridos, a festa, essas 3 festas, ela tinha a duração de 7 dias. E todos os dias, meus amados irmãos, todos os dias, o sacerdote, ele usando a prerrogativa que lhe foi conferida pelo próprio Deus, em um cerimonial sacerdotal, ele lançava a mão de um jarro de ouro de aproximadamente 1,5 litros de água, e após ele oferecer o sacrifício em prol daquela multidão esta, queridos, que tomavam a cidade de Jerusalém. Imaginem os senhores, nesta ocasião que foi escrito essas palavras, nessa ocasião desta festa aqui, que o Senhor Jesus, ele tinha aproximadamente 12 anos, a história nos afirma que Jerusalém era uma cidade que tinha aproximadamente 33 mil habitantes, queridos. Era uma cidade pequena, portanto, ela era um contingente pequeno, só ficava dentro das muralhas de Jerusalém. Não é uma cidade moderna como lá hoje existe, que hoje existe a cidade antiga, existe também a cidade moderna que está fora dos muros de Jerusalém. Quem conhece lá, sem dúvida, já observou isso aí. Agora vejam, senhores, a multidão que tomava a cidade de Jerusalém era uma multidão incontável, porque aquela multidão vinha das aldeias, da região, lá da região rural, vinha das cidades, todos afluíam e subiam a Jerusalém, e tomavam a cidade de uma forma tal que a população da cidade de Jerusalém, aquela estrutura da cidade de Jerusalém, que estava preparada para aproximadamente 33 mil habitantes, agora era tomada por uma multidão de mais de 80 mil pessoas. Imaginem os senhores o caos que se instalava sobre essa cidade. Mas nem por isso
nem por isto nenhuma daquelas pessoas, eles se ausentavam da cidade de Jerusalém, eles permaneciam fiéis ali, eles permaneciam ali, não saíam dali, porque esse ritual sacerdotal que acontecia no primeiro dia, quando o sacerdote, após oferecer o sacrifício em prol daquela multidão de pessoas, agora ele pegava aquele jarro cheio de água, um jarro de ouro de aproximadamente 1,5 litros, ele agora saía no meio daquela multidão, e ele saía cantando, meus queridos, e ele cantava junto com aquela multidão, dizendo: rendei graças ao Senhor, santidade ao Senhor, rendei graças 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 ao Senhor. E aquela multidão o envolvia, aquela multidão tomada com aquela euforia, eles cantavam com alegria muito grande em seu coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas o ponto máximo da festa era o 7º dia. Era exatamente o 7º dia. Sétimo dia. Vejam os senhores, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Aquela multidão ali em Jerusalém. Todos ali. A estrutura estava péssima, mas ninguém saía. Ele dizia: não, nós vamos ficar até o fim. Hoje, em alguns lugares, quando o pastor dá a bênção apostólica, irmão, como diz lá nos Estados Unidos e Minas Gerais, é uma dificuldade muito grande. Mas aquele povo, eles não saíam, eles queriam ficar até o fim. Porque João escreveu sobre isso lá no capítulo 7, João escreveu sobre isso, sobre esse grande dia, o grande dia da festa. Era o 7º dia, quando, queridos, vejam só, irmãos, esse 7º dia, ele era envolvido por um ritual especial, sabe? Porque nesse 7º dia, aquele sacerdote que todos os dias ele saía com aquele jarro cheio de água e ele caminhava no meio daquela multidão, aquela euforia toda, mas todos estavam querendo que chegasse o 7º dia. O 7º dia, o grande dia da festa. O grande dia da festa era o 7º dia, quando aquele sacerdote, lançando mão daquele mesmo vaso, daquele mesmo jarro, ele agora, após oferecer o sacrifício em prol daquela multidão toda, e simbolizando que o Senhor havia recebido o sacrifício oferecido pelo sacerdote em prol da multidão e em prol dele mesmo. Agora, ele saía no meio daquela multidão, levando aquele jarro em sua mão, e aquela multidão voltava de uma forma literal para aquele sacerdote, porque ele agora, nesse último dia, o grande dia da festa, ele ia fazer o derramamento daquela água. Antes, nos 6 dias, ele caminhava no meio da multidão, mas agora não, agora era um ritual especial, por isso que é chamado, por isso que João escreveu o grande dia da festa. Era quando o sacerdote saía
E ele caminhava no meio daquela multidão após cantarem: rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Agora ele iria fazer o derramamento daquela água. Derramamento esse que ia percorrer alguns metros em uma canaleta, ia penetrar nas muralhas de Jerusalém, e aquela água seria lançada do lado de fora, simbolizando que o Senhor Deus havia recebido o sacrifício e agora estava sendo lançado lá fora, e que tudo que era ruim ficava do lado de fora das muralhas. Lá ficavam os salteadores, lá ficavam as feras, lá ficavam as serpentes, assim por diante. Então, queridos, aí o grande dia era quando o sacerdote caminhava e derramava aquela água, e aquela multidão afluía em direção àquela água, afluía em direção àquela canaleta, e queriam de uma forma eufórica, de uma forma de outra, tocar naquela água. Foi em uma ocasião como esta. É bem verdade que não foi na festa da Páscoa, foi na festa agora dos tabernáculos. Numa festa posterior, que lá estava o Senhor Jesus sentado na porta do templo. E quando ele viu esse ritual, quando ele viu a euforia daquele povo, que simbolicamente agora haviam apenas coberto as vossas falhas, ele viu a alegria daquele povo. Foi quando eles, vendo aquele ritual, a Bíblia diz que ele se colocou em pé. Lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por João, ele se colocou em pé, e a Bíblia diz que ele não falou, a Bíblia diz que ele bradou. Bradar é muito mais do que falar, bradar é muito mais do que gritar. E a Bíblia diz que ele bradou, e ele bradou tão forte, ao colocar-se em pé, ele bradou tão forte, que aquela multidão que estava voltado para aquela água, olhando para aquela canaleta, olhando para aquela aguinha, não teve tempo de virar o seu corpo, mas virou apenas o pescoço, e viu lá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que em pé estava na porta do templo, dizendo: quem tem sede? Quem tem sede não fica aí olhando para esta aguinha, que simplesmente pode cobrir as vossas falhas, não. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas e agora? Terminou a festa. Terminou a festa. Jerusalém tomada por um verdadeiro caos. Mas terminada a festa, agora diz a Bíblia que todos deveriam retornarem para os vossos logradouros. Aqueles que residiam nas cidades, retornavam para as vossas cidades. Aqueles que residiam nas aldeias, retornavam para as vossas aldeias. Aqueles que residiam na região rural, retornavam para a região rural. E vejam, senhores, e aqui o Senhor falou forte ao meu coração quando aqui estava. Mais uma vez o Senhor falou forte ao meu coração. Porque a Bíblia diz que terminada a festa, todos se ausentaram de Jerusalém. José e Maria, não era diferente com eles. Amigos de José e Maria, parentes de José e Maria, deveriam retornarem para os vossos logradouros. E vejam os senhores,
O texto nos ensina que eles caminharam um caminho de um dia. Prestem bem atenção. O texto diz claramente que eles caminharam um caminho de um dia. Isto é, aproximadamente 35 quilômetros. Mas depois de caminharem 35 quilômetros, eu creio que Maria, na sua preocupação com os filhos, ela parou, olhou em volta de si mesma e ela não visualizou Jesus. Ela foi até onde estava José, o seu esposo, visto que estavam caminhando em caravanas, não poderiam, na época, não poderiam viajar em sós, devido aos salteadores, devido às feras, serpentes. Era necessário que formassem caravanas e viajavam de a pé, não havia os autoestrada que existe lá hoje. Hoje, quem chega em Tel Aviv para chegar a Jerusalém, um autoestrada iluminado de Tel Aviv até Jerusalém. Mas naquela época eram trilhos, caminhos feitos por animais perigosos. Agora Maria vai até onde está José. E ao chegar junto de José, ela olha para José, permita-me uma analogia, querida. Ela olha para José e interroga-o, dizendo: José, onde está Jesus? Ele diz: eu não sei. E ele diz para ela: mas eu pensei que estava com você. E o verso 44 que temos lido, meus queridos, eles diz claramente: e pensaram que Jesus estava com eles. Mas eles haviam perdido Jesus. Eu vou repetir: eles haviam perdido Jesus. A festa foi tão bonita, a festa foi tão linda, mas a falta de vigilância fez com que eles perdessem Jesus. Esta família, infelizmente, perderam Jesus. Quantas outras famílias que, infelizmente, também perderam Jesus. E outras famílias, nesse exato momento, infelizmente, estão perdendo Jesus. Glória a Deus. Mas o verso 44, querido, que temos lido, ele diz assim de uma forma muito clara: José e Maria dizendo um para o outro: nós pensávamos que Jesus estava conosco, e ele não está, nós o perdemos. Nós não vigiamos, nós estávamos tão envolvidos com a festa e deixamos de vigiar. E agora, senhores, irmãos amados, querida igreja do Senhor Jesus, existe nesse exato momento milhões de pessoas que, infelizmente, estão pensando que tem o Senhor Jesus na sua vida. A Bíblia Sagrada nos narra a história de tantas pessoas, mas eu vou citar apenas uma pessoa que veio ao meu pensamento. Lá no livro dos Juízes,
Capítulo 16 nos narra a história de um moço. Olha para mim, moço. Eu já fui criança, já fui adolescente na igreja, já fui jovem na igreja. Eu já fui líder de jovens. Graças a Deus eu passei por todas as etapas. Cheguei como cooperador, e a diácono, e a presbítero. Eu só não fui a evangelista. Foi eu, o pastor Severino Pedro e o pastor Galdino, que está lá em São José do Rio Preto. Nós não fomos a evangelista. Nós somos de presbítero a pastor. Mas meninos, eu digo meninos com todo respeito, mas aqui, esse texto, viu, nos narra a história de um moço crente, um moço que foi nascido na igreja. Sansão, ao nascer, ele foi oferecido, sabe? Ele foi ofertado a Deus, como nazireu de Deus. Quer dizer, uma pessoa consagrada para servir ao Senhor. E ele cresceu com essa graça, cresceu com esse poder, ele cresceu na presença de Deus, tinha a presença de Deus, mas um dia, faltando-lhe a vigilância, ele deixou que umas poucas palavras de uma mulher que não merecia a sua atenção, que falasse a ele, e a Bíblia diz que aquela mulher, ao falar a ele, ele abriu o seu coração para aquela mulher. Eu vou repetir, a Bíblia diz que ele abriu o coração para aquela mulher, e ao abrir o coração para aquela mulher, queridos, ele deitou-se no colo daquela mulher. E ao deitar-se no colo daquela mulher, aquela mulher agora percebendo que o seu coração estava aberto para ela, ela se dirige a ele com as seguintes palavras, dizendo: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Oh, Sansão. Sansão, queridos, um homem que eliminou 1000 pessoas com uma queixada de jumento. Um moço que lançou mão, ele pegou 300 raposas, com 300, ele conseguiu queimar toda a seara dos filisteus. O que é uma mulher para um homem deste? Certamente pensava ele. Aquela mulher bradou, dizendo a Sansão: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele levanta e diz: sairei como das outras vezes, irei e vencerei todos os filisteus. Mas aí a Bíblia vem e nos diz de uma forma muito clara: das outras vezes, Sansão, você tinha a presença de Deus. Mas agora não, agora você está só, agora você está sem nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde perdeste, Jesus? Ragachou, vicante, nebaixaraba. A interrogação forte para cada um de nós nessa noite é esta: onde foi que perdeste Jesus? Onde foi que perdeste Jesus? Dentro de alguns instantes, chegará diante de mim, diante do Senhor, diante da senhora, diante de cada um de nós, um obreiro, trazendo um recipiente como este.
com alguns pedaços de pão. E quando eu pegar aquele pedacinho de pão, que é o símbolo da carne do Todo-Poderoso Jesus Cristo, antes que eu venha ingerir esse pedacinho de pão, que é o símbolo da carne daquele que um dia ele se inspirou ali na cruz para me salvar, o Espírito Santo de Deus, sem nenhuma dúvida, ele vai me comunicar alguma coisa. E oxalá que ele possa lhe comunicar alguma coisa também nesta noite. E que você possa se levantar nesta noite como um gigante e dizer: não, eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Porque ele tentou fazer Adão também perder o Senhor. Ele tentou fazer com que Daniel também perdesse. Ele tentou fazer com que José também perdesse o Senhor. E não é diferente comigo, não é diferente com nenhum de nós que ora estamos neste santuário nesta noite. Oh, Jesus. O que pode me fazer perder o Senhor? Oh, meu Pai, a mentira pode me fazer eu perder o Senhor. A maldade pode me fazer eu perder o Senhor. A infidelidade, a arrogância, o desprezo, os olhos, as mãos, os pés, o colégio, a universidade, pode me fazer eu perder o Senhor. Uma rede social obscura, uma rede social, uma banda apodrecida, que leva você a se misturar, a se envolver com o mundo pecaminoso. Eu não estou falando daquela rede social bonita, importante, que eu preciso, você, nós precisamos. Estou falando daquela banda apodrecida. O que você tem compartilhado lá, o que você tem postado lá, o Senhor Jesus pode compartilhar contigo. Ou você está perdendo também. Eu estou encerrando, meu horário já venceu. Eu vou ter de parar. Eu vou ter de parar. Mas o Senhor, queridos, eu vou dizer aqui uma palavra, por favor, não se escandalize com o que eu vou dizer. Mas o Senhor Deus, Ele prepara uma emboscada santa. Ele prepara uma emboscada santa para que você pode voltar, para que você tenha um meio de voltar. Eu pastoreava a igreja do Senhor na região do Jardim Ângela, e aqui tem irmãos me olhando, que congregou ali comigo. E ali tem, não muito longe do templo sede, tem uma avenida chamada Avenida Misericórdia, Comendador Santana. Avenida Comendador Santana, ela passa bem próximo à antiga sede. Estava descendo aquela avenida uma irmã. Essa irmã congrega lá até hoje, irmã Nancy. Irmã Nancy, queridos, ela tinha algumas dessas peruas de escolar. E ela, certo dia, ela mesma estava guiando uma das peruas, ela estava descendo a Avenida Comendador Santana. E quando ela está descendo a Avenida Comendador Santana, e ela gosta muito de pregar a palavra de Deus,
E ela estava ali, feliz, dando glória a Jesus, guiando a sua perua e glorificando. E ela se aproxima de um semáforo. Quando ela aproxima daquele semáforo, queridos, aquele semáforo ele muda de cor. Estava verde, passou para o amarelo e ela parou, brecou o carro. Quando ela breca aquele carro, queridos, uma senhora que vinha atrás dela com outro veículo começou a buzinar atrás daquele carro, e buzinando, e gritando, e gesticulando, e a irmã Nancy olhando pelo retrovisor e vendo aquela situação, e ficou ali um pouco preocupada, dizendo: o que está acontecendo com essa senhora? Eu parei porque o semáforo partiu para o amarelo, eu tinha que parar, e ela gritando e xingando, e desceu do carro. Quando ela desce do carro, a irmã Nancy pensou assim: bom, eu vou falar de Jesus para essa mulher, eu não tenho outra coisa a falar para ela, não sei falar de Jesus. Aí a irmã Nancy estava assim, ela tombou-se para o lado do porta-luva do carro, e quando ela tombou-se para o lado do porta-luva do carro para pegar a sua Bíblia, aquela mulher estava chegando e viu ela abrindo o porta-luva. Quando ela viu abrindo o porta-luva, aquela mulher começou a gritar ali no meio da rua, dizendo: ela vai me matar, ela vai atirar em mim, ela vai atirar em mim. E aquele escândalo terrível, saiu correndo para aquela rua, deixou o carro lá, e a irmã Nancy ficou olhando assim, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Estava vindo uma viatura da polícia militar, e quando viu aqueles dois soldados, viram aquela mulher gritando desesperadamente no meio da rua. E o que aconteceu? Aquela senhora ali, uma senhora ali naquela perua lá, está querendo me matar, ela pegou a arma. Aí aquele soldado veio, chegou, aproximou e disse: senhora, o que está acontecendo? Cadê a arma? Disse: arma? Disse: é. A senhora não foi? Não, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu peguei, foi a minha Bíblia, eu ia falar do amor de Jesus para essa mulher. Ela está precisando de Jesus. Quando a irmã Nancy falou isso, você deve conhecê-la. Quando a irmã Nancy disse essas palavras, aquele soldado que se aproximou de onde estava ali a irmã Nancy, e a lágrima começou a correr nos olhos dele. Ele disse: o que a senhora fez? Eu disse: eu ia falar de Jesus para essa mulher. Por isso que eu fui pegar a minha Bíblia. Aquele soldado, olhando para ela, as lágrimas começou a descer, e disse: eu é que estou precisando ouvir falar de Jesus. Porque faz 18 anos que eu estou afastado dos caminhos do Senhor. E eu quero, com esse ato da senhora, a senhora me surpreendeu. Eu quero voltar agora. Eu quero que a senhora ore por mim agora. A irmã Nancy desce do carro e lá está orando pelo soldado da polícia militar, ali na região do Capão Redondo, orando pelo policial militar. Depois de 18 anos afastado, ele voltou. E voltar não é fácil. Mas José e Maria, ao perceber que haviam perdido Jesus, eles tomaram uma posição e disseram: não daremos mais um passo à frente sem reencontrar Jesus. O que eu acho lindo em tudo isso, queridos, é que eles não deram mais um passo à frente. Eles disseram: não, nós precisamos voltar e encontrar Jesus. E voltar não é fácil. Voltar é ruim. Eu vou repetir, grave isso. Voltar é ruim, porque voltar é você caminhar por um caminho que você nunca devia ter passado por ele. A volta é o trajeto de um caminho que você nunca devia ter passado por ele. Portanto, voltar não é fácil. Nas mínimas coisas, voltar é ruim. Eu há mais de 30 anos moro ali no Belém, bem próximo à nossa sede. E nós moramos ali num apartamento. Eu e minha esposa, todas as vezes que nós vamos sair,
Nós nos preocupamos. Eu olho para ela, ela olha para mim. Está tudo bem? Está tudo certinho? Está tudo em ordem? Não está faltando nada? A Bíblia, a harpa, a chave do carro está aí, está tudo certinho. Sabe por quê? Porque é ruim voltar. Imagine você lá do 15º andar, você desce lá na garagem. Quando chega lá na garagem, você... Cadê a chave do carro? Esqueceu. Não vigiou e esqueceu. Ficou lá no apartamento. Voltar é ruim. Mas é necessário. José e Maria, olha um para o outro, os pés machucados, os pés doídos. Mas nós precisamos voltar. Nós não vigiamos. Nós precisamos voltar. Deus não tem castigo, irmãos, para ninguém. Deus não tem castigo para mim, Deus não tem castigo para você, Deus não tem castigo. Deus tem ajuda para nós. Eu nunca vi o Senhor Deus falando, sabe, queria me castigar assim, sabe, se eu estivesse caminhando direitinho. Ele sempre diz, olha, eu te tomo pela tua mão e te ajudo. Ele sempre tem ajuda. Ele quer me ajudar. Ele quer ajudar cada um de nós nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora voltar, querido, não é fácil, sabe por quê? Porque é necessário renunciar a alguns conceitos, quebrar alguns paradigmas, e não é fácil. Não é fácil. Porém, voltaram. A Bíblia diz que eles voltaram. Os pés machucados, poder aquisitivo zerado, mas voltaram. Oh, se eu tivesse um tempo nesta noite que eu ia mostrar para a igreja o que é esses 3 dias. O que se passa nesses 3 dias para mim, para cada um de nós nesta noite. O que acontece nesses 3 dias, porque o verso 46 diz, e passados 3 dias, mas eles não voltaram a Jerusalém? Voltaram. Chegaram em Jerusalém e encontraram Jesus? Não. Agora é tempo de pagar o preço. Esses 3 dias é o tempo de pagar o preço. É o tempo de pagar o preço, queridos. Ou é tempo de refletir. O que foi, o que eu pensei que fez eu perder Jesus? O que eu falei que fez eu perder Jesus? O que eu fiz que fez eu perder? O que eu olhei que me fez eu perder Jesus? O que eu peguei que me fez eu perder Jesus? O que eu escondi que me fez eu perder Jesus? 3 dias, que daria mais 1 hora de sermão para mostrar o que se passa nesses 3 dias. Mas, queridos, vejam os senhores, o verso de número 46, eles voltaram, 1º dia, procurando Jesus, não encontrou. Lá em Jerusalém, queridos, lá não tem esses bares, bares que nós chamamos aqui, bares, lanchonetes, lá tem quibuts. Então agora chega José e Maria naqueles quibuts. 1º dia, você viu Jesus por aqui? Jesus? Não, nem conheço. 2º dia, permita-me a analogia, você viu Jesus por aqui? Não. Jesus? Não conheço, nunca ouvi falar. Passa o 1º dia, passa o 2º dia, passa o 3º dia, e o texto diz claramente, o texto não vai dizer como algumas pessoas, hoje muita gente sabe com uma moda aí que, eu não entendo muito dessa moda não, mas são cheios de moda. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer mais nada, irmãos, está tudo escrito aqui, ó.
A Bíblia não vai dizer mais nada. Hoje tem umas modas aí, sabe? A Bíblia vai dizer isso, o fulano vai dizer... Não vai dizer mais nada, está tudo escrito aqui. Ó. A Bíblia está escrito. O texto é muito claro do verso 46, que diz assim: e passados 3 dias, o acharam onde? Não foi na porta de um cinema, não. Aleluia. Justamente aonde eles tinham deixado. Glória a Deus. Vamos com a nossa orquestra, o hino 482. Moséias. Cadê Moséias?